Há amores que nascem no silêncio. Crescem em olhares tímidos, em conversas que nunca chegam ao ponto, e em promessas que nunca são ditas, mas pairam no ar como se o tempo esperasse o momento certo para concretizá-las. Helena acreditava que o dela era assim, um amor que amadurecia devagar, entre os vazios e as pausas da vida. Conhecia Daniel há anos e desde então, algo neles parecia se reconhecer. Não havia pressa nem confissão. Era como se ambos soubessem que o sentimento estava ali, latente, mas ainda não pronto para ser vivido. As circunstâncias, sempre elas, se encarregavam de adiar o inevitável. Trabalho, distância, compromissos, tudo conspirava para que o nós ficasse para depois. Mas, dentro de Helena, crescia a certeza de que um dia o destino deixaria de brincar com eles. Ela costumava dizer a si mesma que amores verdadeiros sobrevivem ao tempo, que quando duas almas se reconhecem o universo dá um jeito. E talvez tenha sido essa crença que a manteve firme enquanto os dias passavam, um igual ao outro, na espera de algo que parecia estar logo ali, prestes a acontecer. Até que finalmente aconteceu. Depois de meses de silêncios, ele a procurou. Disse que não queria mais adiar, que a vida era curta demais para esperar o momento certo. Helena sentiu o coração acelerar como há muito não sentia. Tudo que ela imaginou durante anos parecia ganhar forma. Naquela noite o céu parecia mais leve, como se o próprio ar soubesse que algo estava prestes a mudar. Ela escolheu um vestido simples, o mesmo que usou no aniversário dele, e saiu com o coração batendo no ritmo da esperança. Daniel nunca chegou. O relógio seguiu avançando, os minutos se estendendo em uma angústia que ela não sabia nomear. A ligação que interrompeu o silêncio do quarto veio como uma sentença, um acidente, uma fatalidade, um fim abrupto para um começo que nunca teve chance de existir. O amor que Helena esperou por anos terminou antes mesmo de começar. Não houve despedida, nem última conversa. Apenas o eco do que poderia ter sido, um som que se repetiria na mente dela pelos meses seguintes, como um refrão que se recusa a morrer. Nos dias que se seguiram, o mundo pareceu perder a cor. Tudo o que ela fazia parecia carregado de uma ausência impossível de nomear. Dormir, comer, sorrir, tudo se tornou esforço. O luto não era apenas pela morte dele, mas pelo futuro que morrera junto. As pessoas diziam que o tempo curava, que a dor amansava. Mas Helena aprendeu que o luto não é algo que se vence, é algo que se aprende a carregar. E no fundo talvez o amor fosse isso, uma presença que continua existindo, mesmo depois que a pessoa vai embora. Durante semanas, ela evitou os lugares onde costumavam se encontrar, as músicas que ouviam juntos, as mensagens antigas. Era como se cada lembrança tivesse o poder de reabrir a ferida. Mas o esquecimento, percebeu, também era uma forma de morrer. Então, um dia, ela voltou ao café onde se conheceram. O mesmo aroma de café torrado, as mesmas mesas de madeira gasta. Tudo igual, exceto ela. E foi ali, entre o passado e o presente, que Helena percebeu que talvez o amor deles não precisasse acabar. Só precisava mudar de forma. O amor, ela pensou, não se mede pelo tempo vivido, mas pela intensidade com que marca a alma. Daniel se fora, mas o que ele despertou nela permanecia vivo. E pela primeira vez ela se perguntou, seria possível recomeçar sem apagar o que se perdeu? Foi nesse ponto que a história de Helena deixou de ser sobre a perda, e passou a ser sobre o que nasce depois dela. Sobre como a dor, por mais devastadora que seja, pode se transformar em força. E como às vezes, o recomeço surge exatamente quando parece não haver mais nada. O que você vai ouvir agora não é uma história de fantasmas. É uma história sobre amor, luto e o poder de continuar. Mesmo quando o coração parece ter esquecido como bater. Nos dias seguintes à morte de Daniel, o tempo se tornou algo elástico. As horas se arrastavam lentas, como se o mundo estivesse em luto junto com ela. Helena caminhava pela casa em silêncio, evitando o espelho, evitando os pensamentos que teimavam em repetir o que poderia ter sido. O corpo seguia vivo, mas a alma parecia adormecida. Pequenos gestos, preparar o café, arrumar a cama, abrir a janela, pareciam exercícios de resistência. Cada ação simples era um lembrete cruel de que a vida seguia, mesmo quando ela não queria que seguisse. As pessoas ao redor tentavam ajudar. Mensagens, flores, palavras de consolo. Todas vinham com a melhor das intenções, mas nada conseguia atravessar o muro que ela havia erguido dentro de si. O luto é solitário. E no dela, não havia espaço para ninguém além do silêncio. Ela passou a frequentar o cemitério nas manhãs de domingo. Não por fé, mas por necessidade. Sentava-se ao lado da lápide de Daniel e ficava ali, em silêncio, como se conversasse com ele sem dizer nada. Às vezes levava um café, como se o hábito compartilhado fosse uma forma de mantê-lo presente.
Era estranho, quanto mais o tempo passava, mais nítidas pareciam as lembranças. Ela conseguia ouvir a voz dele com clareza, lembrar da maneira como ele ajeitava o cabelo, da risada curta que dava quando tentava esconder a timidez. Tudo continuava tão vivo nela que doía respirar. Helena começou a escrever, não por vontade, mas por instinto. No início eram cartas que nunca enviaria. Desabafos, pedidos de desculpa, palavras que ficaram presas quando ele ainda estava aqui. Aos poucos, escrever se tornou a única forma de entender o que sentia. Em cada linha, ela percebia que o amor ainda estava ali, inteiro, pulsando, mesmo sem destinatário. Era um amor que agora vivia na ausência, que se movia entre as lembranças e o que restava dela mesma. Um amor que, paradoxalmente, não morrera com ele. O mundo, porém, não parava. O trabalho a esperava, as contas chegavam, as obrigações batiam à porta. Retomar a rotina foi uma tortura silenciosa. No escritório, todos a olhavam com aquele cuidado desconfortável que se tem diante de alguém que perdeu demais. Helena fingia normalidade. Aprendeu a sorrir por educação, a dizer estou bem por conveniência. Mas havia uma parte dela que já não se encaixava mais em lugar nenhum. Era como se tivesse voltado para um mundo que não a reconhecia. Às vezes, no trajeto para o trabalho, ela pegava o mesmo caminho que costumava percorrer com Daniel. Cada esquina era um espelho do passado. O banco da praça, o farol que ele sempre atravessava antes do tempo. Tudo parecia conter ecos de uma vida que ficou suspensa. Em uma dessas manhãs, ela parou diante de uma vitrine. O reflexo no vidro mostrou uma mulher diferente. O rosto cansado, os olhos fundos, o cabelo desalinhado. Pela primeira vez, percebeu que o luto não era apenas um estado da alma. Era algo que também marcava o corpo. Mas havia algo novo naquele reflexo. Uma fagulha de resistência. Uma recusa silenciosa em desaparecer junto com o que perdeu. Talvez fosse isso que Daniel veria se pudesse. Uma mulher tentando, mesmo sem forças, seguir adiante. Nessa mesma semana, Helena recebeu um convite de uma amiga para uma exposição de fotografia. Sua primeira reação foi recusar. Sair, socializar, olhar para a vida ao redor parecia impossível. Mas algo dentro dela sussurrou que talvez fosse hora de dar um passo fora da dor. Naquela galeria cercada de imagens que retratavam o tempo e suas perdas, ela se deu conta de algo simples, mas profundo: nada permanece igual. Tudo muda, mesmo aquilo que acreditamos imutável. A dor, o amor, o luto, todos se transformam, ainda que lentamente. Foi nesse instante que ela entendeu: recomeçar não era trair a memória de Daniel. Era, na verdade, a única forma de mantê-lo vivo, não como uma lembrança que a aprisionava, mas como parte da força que começava a nascer dentro dela. Com o passar dos meses, Helena começou a notar pequenas mudanças em si. Não era um alívio imediato, nem uma superação súbita. Era como se o peso que ela carregava se tornasse um pouco mais leve, grão por grão. As lágrimas, antes diárias, começaram a dar espaço para longos silêncios. Ela continuava escrevendo. Mas agora, as cartas não eram apenas para Daniel. Eram para ela mesma. Palavras sobre o medo de seguir, sobre o sentimento de culpa por voltar a sorrir, sobre a estranha sensação de estar viva quando ele não estava mais. Essas cartas se tornaram o espelho da transformação que ela nem percebia acontecer. A dor ainda morava dentro dela, mas já não a dominava. Aos poucos, Helena deixava de ser a mulher que perdeu e começava a se tornar a mulher que aprendeu a continuar. Em um fim de tarde, decidiu caminhar até o parque que costumava evitar desde o acidente. O mesmo parque onde ele a esperava com café e histórias simples. Havia algo simbólico naquele retorno, o enfrentamento silencioso daquilo que antes doía demais. O sol se punha, tingindo o céu com tons alaranjados. Ela se sentou no banco onde costumavam ficar e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo não sentiu o peito apertar. Sentiu saudade, sim, mas uma saudade calma, quase serena. Foi ali que percebeu: o amor que tinham vivido em silêncio havia se transformado em algo mais amplo, uma lembrança boa, um espaço interno de paz. Daniel não era mais uma ausência que a torturava, mas uma presença suave que a acompanhava em silêncio. Essa constatação não veio com alegria, mas com uma maturidade que ela não sabia possuir. Entendeu que o amor não precisa acabar quando a vida termina, ele só muda de forma. E essa nova forma é o que permite seguir adiante. Helena começou a reorganizar sua rotina. Voltou a pintar, algo que havia abandonado há anos. No começo, o pincel tremia nas mãos. Mas a tinta, misturada com as lágrimas que ainda escapavam de vez em quando, parecia criar algo novo, uma arte nascida do luto. Cada tela era uma conversa muda com o passado. Tons frios se misturavam a cores quentes, como se ela própria estivesse tentando equilibrar dor e esperança.
Em pouco tempo, o quarto que antes era um refúgio de tristeza começou a se encher de cor. Uma tarde, uma amiga a visitou e ficou em silêncio diante de uma das pinturas. Você colocou vida onde só havia dor, ela disse. Helena sorriu. Percebeu que talvez fosse isso mesmo que estava fazendo, devolvendo à vida algo que a morte havia levado. Ainda havia dias ruins. Datas que doíam, sonhos que traziam de volta o som da voz dele, lembranças que ardiam como feridas reabertas. Mas agora ela sabia que a dor não era um inimigo. Era parte do processo, parte da cura. Em um gesto simbólico, ela decidiu guardar todas as cartas que escreveu em uma caixa de madeira, não para esquecê-las, mas para encerrá-las. Cada folha dobrada representava uma etapa vencida, uma parte dela que finalmente encontrava descanso. Nessa noite, ao fechar a caixa, ela acendeu uma vela e deixou que a chama iluminasse o quarto. Olhou em volta e percebeu que, de alguma forma, estava novamente em casa. Não na casa física, mas dentro de si mesma, um lugar que havia se reconstruído, pouco a pouco. Ao deitar, pela primeira vez em meses, Helena dormiu sem medo do amanhã. Sonhou com Daniel, mas o sonho era diferente. Ele não falava nada, apenas sorria. E quando ela acordou, sentiu uma paz que não sabia explicar. Não era sobrenatural. Era apenas aceitação. Helena entendeu naquele amanhecer que amar alguém que se foi não é viver no passado. É carregar o melhor dessa pessoa dentro de si e transformar isso em força. E foi assim, em silêncio e com coragem, que ela começou a escrever o primeiro capítulo da vida depois da perda. Os meses seguintes foram diferentes. Helena começou a redescobrir o prazer das pequenas coisas, o cheiro do café pela manhã, o vento batendo no rosto durante uma caminhada, o som da chuva contra a janela. Coisas que antes passavam despercebidas agora tinham peso, sentido. Ela percebeu que viver não era esquecer, era aprender a seguir levando o que ficou. Daniel estava presente em gestos simples, em lembranças discretas, mas já não doía tanto. O amor permanecia, só que agora em paz, como um livro que finalmente encontrou seu fim. No trabalho, voltou a se envolver com projetos. A princípio por obrigação, depois por gosto. Havia algo em criar, em se mover, que a fazia sentir viva. Cada novo desafio era um lembrete de que ela ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Aos poucos começou a aceitar convites novamente. Jantares com amigos, idas ao cinema, pequenas viagens. No início, tudo parecia estranho, como se ela estivesse ocupando um espaço que já não lhe pertencia. Mas aos poucos, esse desconforto se transformou em presença. Numa dessas viagens, conheceu pessoas novas. Conversou, riu, observou o mar. E sem perceber, se viu falando sobre Daniel, mas com serenidade, sem um nó na garganta que costumava acompanhar o nome dele. Foi quando percebeu que de alguma forma havia sobrevivido. À noite, caminhando sozinha pela praia, pensou em como a vida é cheia de ironias. O amor que ela esperou por tanto tempo se foi antes de começar, e ainda assim, foi ele quem lhe ensinou a viver de verdade. A dor havia se tornado a sua maior professora. No retorno para casa, algo mudou. As paredes já não pareciam tão frias, o silêncio já não era tão pesado. Era o mesmo lugar, mas ela era outra. Carregava dentro de si uma serenidade que não existia antes, a tranquilidade de quem entende que o que se perde também pode nos moldar. Em um final de tarde, enquanto organizava suas pinturas, decidiu se inscrever em uma pequena feira de arte local. Não esperava nada grandioso. Queria apenas compartilhar aquilo que havia nascido da dor, como se mostrasse ao mundo a cicatriz que agora fazia parte dela. No dia da exposição, as pessoas se aproximavam de suas telas e ficavam em silêncio. Algumas comentavam sobre a mistura de melancolia e luz. Um homem se aproximou e disse: "Suas cores parecem falar sobre perda, mas também sobre recomeço." Helena sorriu. Era exatamente isso. Naquele instante, ela entendeu que sua história não era apenas sobre o que perdeu, mas sobre o que foi capaz de construir a partir do que restou. A dor havia se transformado em criação, em expressão, em algo bonito o bastante para tocar outras vidas. Depois da exposição, ela começou a ser convidada para falar sobre o processo de cura através da arte. No começo, achou estranho. Ela não se via como alguém curada, mas entendeu que talvez curar não significasse apagar a dor, e sim aprender a viver com ela de forma leve. Em uma dessas conversas, diante de um pequeno grupo, Helena disse algo que ressoou fundo em todos: "O amor não acabou quando ele se foi. Só mudou de forma. Hoje ele existe em mim no que faço e no que ainda serei." A sala ficou em silêncio. Era a primeira vez que ela dizia isso em voz alta e acreditava. A vida então começou a fluir. Dias bons, dias ruins, mas todos reais. Helena já não era uma sombra do que foi.
Era alguém inteira, feita de lembranças e esperanças, de perdas e renascimentos. Às vezes ainda sentia falta dele. Em pequenas coisas, um perfume, uma música, uma frase. Mas agora, em vez de dor, sentia gratidão. Por ter vivido, mesmo que por pouco tempo, um amor verdadeiro. E foi assim, entre o que ficou e o que seguiu, que Helena compreendeu algo simples e profundo. Algumas histórias não precisam durar para serem eternas. Basta que deixem em nós algo que nem o tempo nem a morte conseguem apagar. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz. As estações mudaram, o frio deu lugar ao calor, e Helena, agora caminhava com passos firmes. Ainda havia marcas do que viveu, mas elas já não doíam. Tornaram-se parte de quem ela era, cicatrizes visíveis apenas para quem aprendeu a olhar com o coração. Ela costumava pensar que o luto era um túnel, escuro e sem fim. Mas com o tempo entendeu que não era um túnel, era uma travessia. Dura, lenta, cheia de quedas e silêncios, mas necessária. E no fim dessa travessia não havia esquecimento, havia transformação. As lembranças de Daniel continuavam ali, em cada canto da memória. Mas agora vinham acompanhadas de um sorriso leve, de uma ternura silenciosa. Ele deixará de ser ausência para se tornar presença interior, algo que morava nela de forma calma, madura, eterna. Helena aprendeu que o amor não precisa ser vivido plenamente para ser real. Às vezes ele se manifesta no que poderia ter sido, e mesmo assim, tem força suficiente para mudar tudo. Daniel não foi o capítulo final de uma história interrompida. Foi o ponto de partida para uma nova versão dela. Em uma manhã qualquer, ela abriu as janelas e deixou o sol entrar. Fazia tempo que não sentia prazer em gestos tão simples. O ar fresco invadiu o quarto, e pela primeira vez ela percebeu que aquele mesmo mundo que antes parecia vazio agora voltava a pulsar em cores suaves. No ateliê, suas telas já não tinham os tons pesados do início. A dor ainda existia ali, mas misturada com esperança, com leveza, com vida. Era como se cada traço dissesse: eu sofri, mas sobrevivi. E de certo modo, aquela era sua maior vitória. Certa vez, um visitante perguntou o que inspirava suas obras. Helena pensou por um momento antes de responder: a saudade. Mas não aquela que paralisa, a que ensina. A resposta saiu simples, mas continha toda a verdade que ela havia aprendido em sua jornada. Os anos passaram. Ela mudou de cidade, começou novos projetos, conheceu novas pessoas. Não procurou substituir o amor que perdeu, porque entendeu que certos sentimentos não se substituem. Apenas se transformam, como rios que mudam de curso, mas continuam a correr. Em uma tarde de outono, enquanto caminhava por um parque desconhecido, Helena viu um casal sentado em um banco, rindo, trocando olhares que lembravam os dela e de Daniel. Por um instante, o peito apertou. Mas logo em seguida veio a paz, a constatação de que o amor continua existindo no mundo, mesmo quando muda de rosto. Ela sentou-se em outro banco e ficou observando o movimento da vida. Crianças brincando, folhas caindo, o sol se pondo devagar. Tudo parecia conectado de alguma forma, como se cada recomeço fizesse parte de algo maior, não místico, mas humano. Helena entendeu que viver é isso: perder e encontrar, cair e levantar, amar e deixar ir. A vida não poupa ninguém da dor, mas também não nega a ninguém a chance de renascer. E ela havia renascido, não como era antes, mas mais inteira, mais consciente da fragilidade e da beleza de existir. À noite, antes de dormir, abriu a caixa de cartas que havia guardado meses atrás. Leu algumas, sorriu diante de outras. E, em um gesto sereno, decidiu fechar a tampa para sempre. Não porque queria esquecer, mas porque finalmente sentia que podia seguir sem depender daquelas palavras. Deitou-se, olhou para o teto e respirou fundo. Sentiu o coração tranquilo, um coração que amou, perdeu, chorou e mesmo assim continuou batendo. Porque era isso que Daniel teria querido, que ela vivesse de verdade até o último instante. Helena fechou os olhos com um leve sorriso. A dor não desaparecera, apenas aprenderá a coexistir com a esperança. E de algum modo, isso era o que tornava tudo mais bonito, o fato de que mesmo o amor que não foi vivido completamente pode deixar sementes de vida. E é assim que termina essa história. Não com um reencontro nem com um milagre, mas com a mais humana das vitórias, a de alguém que, mesmo atravessada pela perda, encontrou dentro de si a coragem de recomeçar.